Irmãos, boa noite. A paz do Senhor para todos. Vamos ler a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11. Nós estamos nos aproximando do final de Romanos, né? São 16 capítulos. Hoje nós vamos lidar com o capítulo 11 quase todo, até o versículo 32. E daqui a uns dias, daqui a uns meses, né, quando terminarmos Romanos, se Deus quiser, a gente começa o Evangelho de João. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 1, nós vamos até o versículo 32. Diz assim: Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou, e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam para que não vejam, e que fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas, pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que o do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Porém, se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas, se você se gloriar, lembre que você não é que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade. Mas você continua firme, mediante a fé. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E, assim, todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as suas impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês,
Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que eles também alcancem misericórdia à vista do que foi concedido a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te rogamos que mostre a tua misericórdia a nós aqui reunidos hoje. Pessoas que o Senhor trouxe até este lugar, pessoas que o Senhor conduziu para que possam nos acompanhar na televisão, no seu celular, em um tablet, onde quer que estejam. Que a tua misericórdia nos assista, que o teu Espírito fale ao nosso coração, que nós sejamos edificados, que a nossa alma aprenda com o Senhor e aprenda a te amar, aprenda a amar a verdade e a conhecer ao Senhor. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Paulo termina hoje, neste capítulo, ele termina a discussão sobre ele e o povo dele, né? Sobre o Israel judaico. Ele que começou falando no capítulo 9 que a salvação é um fruto direto da graça de Deus. Não depende de nada que o homem faça. Foi Deus, desde a eternidade, quem planejou e está executando isso na história. Deus planejou fora do tempo, na eternidade, e está executando no tempo, na nossa história. No capítulo 10, então, ele diz o quanto ele gostaria que essa eleição que veio ao seu povo, e ele aí começa a falar dos patriarcas, né? Ele começa a falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, o modo como Deus se revelou a essas pessoas, e ele diz, eu gostaria muito que todos os meus descendentes fossem salvos, cada um deles, eu queria que cada pessoa, cada israelita, cada descendente de Abraão fosse salvo, mas ele diz, eu sei que nem todos os que são filhos biológicos, né, que são da descendência de Abraão, são salvos, mas aqueles que são seus herdeiros da fé, esses aqui são salvos. E ele diz como essa fé haveria de surgir. Ele chega no capítulo 10 e diz, olhe, o modo de essa fé surgir é através da pregação da palavra de Deus. É preciso que pessoas sejam preparadas, é preciso que pessoas sejam enviadas, é preciso que pessoas se dediquem a conhecer a Deus para que possam falar dele. É muito interessante, irmãos, o quanto nós precisamos conhecer qualquer coisa se nós quisermos falar dela, né? Você já se imaginou se alguém pede para você dar uma palestra na sua área de atuação e você chega lá despreparado? Eu ouvi a história uma vez, no seminário ainda. O pastor que estava contando, isso aconteceu na igreja dele. Estava tendo uma conferência de oração e eles chamaram um preletor, um pastor, para falar sobre oração naquela conferência de oração, que ia começar no sábado e passaria todo domingo. Na primeira palestra dele, ele disse, irmãos, foi muito bom vocês terem me chamado para essa conferência. Eu gostei muito de estar aqui, principalmente porque eu não oro. Dá para imaginar um negócio desse? Como é que uma pessoa começa uma conferência de oração, onde ele é o preletor, que ele aceitou ir falar sobre isso, ele só não ora. Ele só não ora. Infelizmente, algumas vezes nós fazemos coisa semelhante, né? Nós falamos de Cristo, falamos do Evangelho, a partir de inferências que nós fazemos. Muitos de nós, irmãos, comparamos o Evangelho a uma vida ética correta. E pregamos essa vida ética, e não exatamente a vontade de Deus. Então, Paulo diz no capítulo 10, conheça a Escritura, se prepare, envie pessoas para que elas preguem a Escritura e não costumes. E não bons modos, mas que elas preguem o Evangelho, a revelação de Deus. Porque os judeus, diz Paulo, isso está no capítulo 10 ainda, diz Paulo, os judeus tentaram alcançar a salvação de um outro modo, que não era pela graça, que não era pela fé. Eles entenderam que eles tinham recebido todos aqueles rituais, e se eles apenas praticassem os rituais, se eles participassem de cada ritual daquele, se eles levassem os animais, se eles fizessem os sacrifícios, se eles cuidassem da casa quando estivesse com problemas, se ele ajudasse o pobre,
seria suficiente para que eles se salvassem. Essas coisas eram verdadeiras? Eles deveriam fazer? Sim, deveriam fazer. Mas não para serem salvos. Eles deveriam fazer tudo isso porque esta era a vontade de Deus para a vida deles. E isto deveria ser a expressão de um coração convertido e grato. Entendem, irmãos, a diferença? Quando é que os judeus tropeçam? Quando eles olham para tudo e eles dizem assim, não tem problema. Eu dizimo, eu participo da escola dominical, eu participo da reunião de oração, eu trabalho com adolescentes, eu trabalho com jovens, eu sou pastor, eu sou presbítero. Então, beleza, eu estou salvo. Ou seja, os judeus pensaram em uma salvação pelas obras. E o Senhor diz, aí eles tropeçaram, porque eles não entenderam tudo isso como fruto de um coração convertido. Eles não entenderam isso como expressão de gratidão por tudo que Deus fez. Por isso eles tropeçaram. E aí o Senhor, o Espírito Santo, né, através de Paulo diz, o modo de consertar isso é pregando a palavra. Pregue o evangelho, abra a Bíblia e leia diante das pessoas. Mesmo que você precise ler 32 versículos. Que isso tome 6 minutos quase. Mas leia, porque é essa palavra que converte. O compromisso de Deus de gerar salvação e de gerar fé, irmãos, é pela sua palavra. É usando a palavra de Deus. Então o que é que Paulo diz? Pregue a palavra mesmo. Pregue porque vai acontecer alguma coisa. E então chega no capítulo 11 e ele começa a discutir o aspecto prático daquilo que ele tinha comentado nos capítulos 9 e no capítulo 10. No capítulo 9 ele diz, Deus elegeu pessoas, estavam todos perdidos, e ele elegeu pessoas. No capítulo 10 ele diz, as pessoas que são eleitas, elas vão entender pela fé que elas precisam servir a Deus. E agora chega no capítulo 11 e ele diz, como é que isso se verifica na prática? Em especial quanto ao meu povo, a minha descendência. Então ele diz no comecinho do capítulo 11, será que Deus rejeitou o seu povo? E ele está falando aqui, irmãos, do Israel judaico mesmo, daquele povo etnicamente nascido lá, né? Ele diz, será que Deus rejeitou o seu povo? E ele declara, de modo nenhum. Ele é muito enfático, né? No capítulo 11 aí de Romanos, versículo 1, de modo nenhum. E ele usa ele mesmo como referência para isso. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Eu sou a prova, diz Paulo, de que Deus não rejeitou o seu povo. O que ele está dizendo? Que Deus não rejeitou cada um dos membros do seu povo. Houve pessoas que foram rejeitadas? Sim, a partir do versículo 7, da parte final do versículo 7, ele vai falar de pessoas que foram endurecidas. E no decorrer do capítulo, ele vai demonstrar que alguns desses que foram endurecidos serão quebrantados, outros não. O que é que Paulo está dizendo? O fato de haver pessoas que erram não quer dizer que todo Israel foi rejeitado. Eu sei, irmãos, nós somos especialistas em fazer esse tipo de generalização, porque dá preguiça e às vezes nos falta honestidade para fazer uma avaliação correta. Então, a gente muitas vezes diz assim, todo pastor é ladrão, todo político é sem vergonha, todo isso é aquilo. Vocês já ouviram essas generalizações? Isso é verdade? Entendem que isso não é verdade? A maioria das vezes que a gente faz esse tipo de afirmação, nós estamos mentindo, nós estamos sendo desonestos, preguiçosos em avaliar a verdade. Há pastores que não são ladrões. Há políticos que não são desonestos. A gente sabe disso. Isso quer dizer, então, que todo o povo de Deus foi rejeitado? Paulo diz não. O fato de Paulo ter sido convertido quer dizer que cada membro do Israel judaico vai ser convertido? Também não. O que ele está tentando dizer é, Deus não rejeitou o seu povo, Deus não rasgou a sua promessa, Deus não revogou aquilo que ele tinha prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Em versículo 2 ele diz, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão escolheu. Ele não rejeita, irmãos, essas pessoas que ele mesmo elege. Isso quer dizer que ele elegeu cada um dos membros de Israel? Não. Isso quer dizer que cada um deles foi rejeitado?
Também não. É isso que ele está tentando desenvolver aqui neste capítulo 11, mostrando o modo como Deus está atuando isso no nosso tempo, né? Então ele continua no final do versículo 2. Ou vocês não sabem que a Escritura diz a respeito de Elias. Ele está fazendo uma referência ao capítulo 19 do livro de 1 Reis, né? 1 Reis, capítulo 19, é o momento em que Elias foge de Jezabel, Elias está em crise, atualmente, nós diríamos que ele está com burnout, né? Ele está com burnout, está cansado. Ele estava exaurido, ele estava exausto, irmãos. De tudo que ele tinha enfrentado, ele estava com medo de morrer. E aí ele se esconde. E quando Deus pergunta a ele, Elias, o que é que você está fazendo, escondido, enfiado dentro dessa caverna? E a resposta dele é mais ou menos assim, eu estou salvando minha vida. O senhor não sabe não. Mataram os teus profetas, perseguiram todo mundo, só restou eu. Só fiquei eu vivo. O que é que eu estou fazendo aqui? Tentando me manter vivo. É só isso que eu estou fazendo. E Deus diz a Elias, Elias, essa sua generalização não é verdadeira. Não é. Há 7.000 pessoas que eu guardei. Pessoas que não se dobraram diante de Baal. Paulo transcreve isso aí, Romanos capítulo 11, no versículo 4, né? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. O que é que Deus está dizendo a Elias e que Paulo está escrevendo para os irmãos da igreja de Roma? Mesmo quando eu e você olhamos e pensamos, está tudo perdido naquela família, naquela igreja, naquela comunidade. Não está, irmãos. Não está. Não dá para dizer que não tem nada que sirva, que não tem nada que possa ser aproveitável. Isso não tem como ser verdadeiro. Não tem como ser verdadeiro a gente olhar para alguém e dizer, você não está vendo que aí não serve exatamente para nada, que nunca vai ser nada, que nunca vai se consertar, que nunca vai mudar. Isso não é verdadeiro. Não dá para a gente dizer isso. A gente não sabe o que vai acontecer. Elias estava muito triste, muito exaurido e temendo muito por sua própria vida. E Deus diz a ele, Elias, eu guardei mais gente além de você. Guardei você e guardei muito mais pessoas além de você. Paulo usa esses dois exemplos dele e de Elias para dizer que Deus sempre mantém um povo fiel. Deus sempre mantém, irmãos, entre pessoas que ele elegeu, entre pessoas que ele chamou, entre o povo de Israel, sempre vai haver um remanescente. Pode ser que haja pessoas erradas, que haja pessoas que estão fazendo o que não deveriam, mas sempre haverá pessoas que o próprio Deus guardou. Eu queria, irmãos, que a gente pensasse sobre isso quando nós avaliarmos qualquer igreja que seja. Eu sei que há igrejas mais puras e que há igrejas menos puras. O que eu sei também é que não há igrejas perfeitas e que não há igrejas completamente imperfeitas. E eu acho que nós deveríamos ser misericordiosos, sabe? Ao tratarmos as falhas de igrejas co-irmãs. Deveríamos ser misericordiosos. E eu não estou falando de dizer que o erro está certo. Não estou dizendo disso. O que eu estou dizendo é que não faz sentido algum se orgulhar de alguma forma, como se a nossa igreja, como se a nossa liderança, como se os nossos membros não pudessem cometer os mesmos erros. Isso não faz o menor sentido. Entendem? Não faz, irmãos. Nós somos pessoas como qualquer outras. Qualquer outra pessoa, apenas gente se esforçando por servir a Deus, por buscar ao Senhor. E é isso que Deus diz a Elias, que ele vai ter sempre um remanescente, ele vai sempre manter pessoas, ele vai sempre trazer pessoas que ele reservou, que ele guardou a vida e que ele vai aproximar dele. Aí no versículo 7 ele diz, que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. O que é que ele está dizendo? Olha, Israel buscava salvação, proximidade com Deus, através de obras e rituais. Não alcançou. Não há nada que eu e você possamos fazer para agradar a Deus. Não há nada, irmãos. Você pode subir numa árvore porque você é pequeno, balançar os braços para chamar a atenção dele, fazer o que você quiser. Não consegue. Não consegue.
Não há nada que eu e você possamos fazer para chamar a atenção do Senhor de forma benéfica para nós. As nossas obras não fazem isso, as nossas boas atitudes não fazem isso, a nossa obediência não faz isso. E Paulo diz, isso que os israelitas estavam tentando fazer não gerou o resultado que eles queriam, não gerou aproximação a Deus. O que foi que gerou, diz Paulo? A eleição conseguiu isso. Ele diz, é Deus quem vem em nossa direção. Quando nós estamos mortos em delitos e pecados, quando nós estamos afastados, quando nós estamos frios. Quando nós estamos frios, irmãos, é Deus quem vem ao nosso encontro. Há muitos anos atrás, eu tinha uns 15 anos. Eu cheguei na igreja com 13 e naquela época existia muitos cursos por correspondência, né? A gente comprava um livrinho, vinha um livrinho, a gente fazia, respondia, mandava de volta, vinha outro. E eu comecei a fazer vários cursos desse, no decorrer de um ano. Depois de praticamente um ano, lendo um bocado e aprendendo, um dia simplesmente eu acordei e a sensação que eu tinha é que Deus não existia. Você não sabe não que é um negócio desse. Você simplesmente acorda com aquela sensação de que não tem nada. Além do céu, além do que você vê, além do material, não existe nada. Foram alguns dias, irmãos, muito ruins. Muito. Eu tentava orar, mas a sensação que tinha é, eu estou orando a quem mesmo? Será que tem alguém aí do outro lado me ouvindo? Sabe aquela vontade de dizer assim, alô, 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 tem alguém aí? Foram dias muito ruins, irmãos. E até que um dia desses, lendo a Escritura, lendo o Senhor Jesus falando com os discípulos, lá em João, ele diz assim, olha, eu vou para o Pai e o mundo não me verá mais, mas vocês vão me ver, porque eu vivo e vocês vão viver. E foi muito interessante o modo como Deus usou aquela Escritura para trazer mais uma vez paz e tranquilidade ao meu coração. Não é interessante o modo como isso acontece? Eu só li o texto, irmãos, eu apenas li o texto. E naquele momento eu realmente entendi que o Senhor estava falando comigo, que eu não o estava vendo, eu não podia vê-lo nesta hora, mas ele estava vivo, e logo, logo eu o veria. É sempre ele que vem ao nosso encontro, quando nós estamos nesses momentos de crise, de incredulidade, de frieza espiritual. Quem de nós, irmãos, não já passou uma semana toda sem orar? Quem de nós não passou a semana toda sem, em um momento sequer, parar até para agradecer pelo alimento? E Ele, por sua misericórdia e graça, vem sempre em nosso favor. É o que Paulo diz no versículo 7. Eles tentaram buscar isso através das obras. Eles tentaram se mostrar valorosos. Eles tentaram se mostrar úteis. Mas a única coisa que os aproximou de Deus foi o próprio Deus quem os elegeu. Só isso. Final do versículo 7 ele diz, e os demais? Como é que ficou com os demais? Ele diz, os demais foram endurecidos. Há pessoas que realmente foram endurecidas. Irmãos, isso é um processo que envolve a responsabilidade do homem e a soberania de Deus. E que não dá para eu e você explicarmos de forma lógica e matemática exatamente como é que isso funciona. Não dá para eu e você tentarmos traçar uma linha clara e que atenda a nossa mente neste momento como é que soberania e responsabilidade humana interagem. A Escritura declara as duas coisas de igual forma, irmãos, com a mesma intensidade. O homem é responsável, Deus é soberano. As duas coisas são declaradas com a mesma intensidade de Gênesis a Apocalipse. Qual é o nosso problema? Quando nós acabamos sendo desequilibrados e nós tendemos a achar que apenas Deus é soberano e caímos em um determinismo que não é bíblico, ou quando nós achamos que o homem é soberano e aí nós entendemos que somos nós quem determinamos tudo. Somos nós quem resolvemos tudo e Deus apenas concorda, aprova, permite, dá o seu aval, mas Ele não se mete. Porque Ele nos deu liberdade para que a gente faça o que a gente quiser. A Escritura diz que Deus é soberano e que eu e você somos responsáveis pelo que nós fazemos.
Paulo expressa isso muito bem a partir do versículo 7. Ele diz, olha, eles foram endurecidos. Foram endurecidos por quê? Por causa do seu pecado. Eles foram endurecidos, irmãos, porque na realidade eles se negaram a ouvir dia após dia o que Deus estava falando. Isaías, no capítulo 6, no chamado de Isaías, Deus diz assim, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E é ele que é enviado. E aí Deus diz, vá e faça o coração desse povo ser endurecido. É isso que Deus diz a Isaías. Por que Deus está dizendo isso? Porque Isaías iria pregar, mas o povo não daria ouvido. O que aconteceria, irmãos, o que acontece às vezes comigo e com você, quando nós ficamos com o nosso coração, com a nossa mente cauterizada. Já aconteceu isso com você? De seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, seu amigo, um vizinho, alguém da igreja, conversa tanto com você sobre algo que essa pessoa entende que talvez você pudesse melhorar, que talvez devesse mudar. E você já ouviu tanto aquilo, já ouviu tanto, que virou um zumbido. Sabe? Virou um som ambiente. Não se importa, a pessoa pode falar mais 10.000 vezes. Não adianta, você não consegue mais ouvir aquilo. É isso que acontece com muitas pessoas com relação à palavra de Deus. Elas estão com o coração endurecido. Por mais que se fale, é interessante, irmãos. Por mais que se fale, ela diz assim, rapaz, que palavra abençoada. Por que fulano não estava na igreja? Só queria saber disso. Por que é que hoje fulano não estava na igreja para ouvir uma palavra abençoada dessa? Mas ele não consegue aplicar a própria vida. Entende? Ele não consegue olhar para a Escritura e dizer, ela está falando comigo. Não, ela está falando com alguém que não veio hoje. Aí alguém chega e diz assim, pastor, essa mensagem de hoje foi gravada. Eu tenho que mandar para uma pessoa. Eu tenho que mandar. Não é interessante, não tem problema nenhum mandar, não. Mas você entende que as pessoas às vezes estão com o coração tão endurecido que elas não conseguem perceber isso. E Deus diz, isso aconteceu com o povo de Israel. Diz o versículo 8, né? Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Isso é ele citando Isaías 29, 10. Versículo 9. E Davi disse que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Ele está falando de Salmo 69, 22 e 23. Ele está se referindo a pessoas, irmãos, que não têm dado ouvidos à palavra do Senhor. Por isso, eu acho que uma das grandes lições que eu e você podemos tirar dessa parte do texto é que nós precisamos dar ouvido, irmãos. Acho que vocês sabem, né? Já devem ter ouvido esse ditado, que as pessoas dizem assim, olha, Deus não dá em ninguém de chicote. Você já ouviu esse ditado? Quando as pessoas dizem assim, olha, você está esperando o quê? Que Deus desça do céu para bater em você? Deus não dá em ninguém de chicote, não ele pessoalmente, né? O que é que Deus faz? Ele usa os irmãos. Ele usa as pessoas que estão próximas de nós. Essas pessoas são o abençoado chicote de Deus para nos despertar, para despertar a nossa consciência. Então, antes que a gente fique com o coração petrificado, antes que a gente fique com a consciência cauterizada, antes que a gente não consiga mais ouvir a voz de Deus através de outra pessoa, se coloque diante de Deus. Sabe, se alguém tem insistido com você em determinada área, ore mesmo a Deus e diga, Senhor, é verdade isso? Eu preciso mudar nesse aspecto? Me oriente, me ajude. Porque muitas vezes, irmãos, Deus é perfeito. Mas os chicotes que ele usa, muitas vezes, não são nós, né? Então, às vezes, a gente fala no momento errado, a gente fala com o tom errado, a gente fala da forma errada. E isso tudo atrapalha a pessoa a ouvir. A gente precisa mesmo pedir a Deus, Senhor, tenha misericórdia. Me dê um coração sensível. Sabe, para quando os irmãos falarem comigo, citarem determinadas coisas que eu estou fazendo, me ajude a entender isso como a tua voz, antes que o nosso coração fique endurecido, como ficou endurecido o coração dessas pessoas. E elas não conseguiam mais ouvir a voz de Deus.
Mas tem uma coisa que é muito interessante, irmãos. Deus é muito misericordioso. E mesmo no meio de toda falha, de toda dificuldade humana, Ele vai usar isso para o seu louvor, para o nosso bem. A partir do versículo 11, Paulo começa a mostrar como esse endurecimento de Israel fez com que os gentios ouvissem a palavra. Gentios são pessoas que não nasceram em Israel, que não são judeus de nascimento, né? Eles nasceram fora. Eu e você somos gentios. Qualquer pessoa que nasceu fora de Israel é um gentio. E Paulo diz assim no versículo 11, eles tropeçaram para que caíssem? Não, de jeito nenhum. Mas pela transgressão deles veio a salvação aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ele diz, o modo como os judeus se comportaram fez com que o evangelho fosse pregado aos gentios. Nós já estudamos o livro de Atos aqui, irmãos. E não sei se os irmãos lembram, mas em cada cidade que o apóstolo Paulo chegava, ele era apóstolo dos gentios. Ele diz isso aqui nesse texto. Em cada cidade que Paulo chegava, aonde ele ia primeiro? Numa sinagoga. O primeiro lugar onde ele ia pregar era para o seu povo. O tempo todo era assim. E quantas vezes Paulo foi rejeitado, foi perseguido pelo seu povo. E ele dizia, eu estou limpo do sangue de vocês. Eu vou para os gentios. Ele começava por Israel. Por quê, irmãos? Porque ele entendia que era essa a ordem. Quando Deus chama Abraão, lá de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, ele diz, saia do meio da tua terra, saia do meio da tua parentela. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Eu estou revelando o evangelho a você, e você vai pregar esse evangelho por toda a terra. E as pessoas serão abençoadas. E Paulo estava seguindo esse mesmo ritmo. Ele sai do território de Israel, aonde quer que ele fosse, ele procurava uma sinagoga. E ele ia lá pregar para aquelas pessoas. As pessoas rejeitavam, então ele saía para pregar para os gentios. E aí Paulo, é o próprio Paulo, né, agora escrevendo aos Romanos, depois de ter vivido tudo isso, que ele diz, agora eu consigo perceber o que é que Deus estava fazendo. Eu ia, pregava para o meu povo, aí eles não queriam. Aí eu me voltava para os gentios e pregava o evangelho para eles. Quando os gentios começavam a se converter, então o meu povo ficava enciumado. Aí dizia, você não quer mais saber da gente? Você não gosta mais de nós? Você se rebelou contra o seu povo, você traiu o seu povo. Não é por isso que no capítulo 10 aí de Romanos, ele diz que ele sente uma dor profunda no seu coração, por não ver o seu povo salvo, capítulo 10, versículo 1, ele diz assim, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles, de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Paulo diz, eu não estou rejeitando o meu povo, de jeito nenhum, mas vocês rejeitaram a mensagem. Isso que aconteceu. Vocês ouviram, mas vocês rejeitaram. Agora eu estou pregando aos gentios. E Deus usa essa rejeição, esse evangelho que é pregado aos gentios, que esse ciúme que nasce no coração de Israel, para trazer Israel para si. É o modo que Deus usa para despertar o seu povo. Você já ouviu alguma história de uma família com 2 filhos, com 3 filhos talvez, que 2 deles gostam muito de estudar e o outro não gosta de jeito nenhum, até que chega um determinado momento da vida, depois de já ter reprovado umas 3 vezes, depois de vir capengando já há muito tempo, a criatura olha para os irmãos e diz, rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa. E acaba fazendo. Eu conheço algumas histórias assim, não é uma só não, irmãos. E o que despertou, o que motivou inicialmente, foi ele olhar para a família, ver que havia algo que era possível ser feito, os outros tinham feito, menos ele. E Deus diz que é isso que está acontecendo mais ou menos com os judeus. Ele diz, olha, quando eles percebem os gentios se convertendo, eles ficam com ciúmes, ele diz, mas esse evangelho, isso que está sendo pregado, veio primeiro a nós, nasceu aqui entre os judeus, por que é que eles é que estão recebendo? E por causa disso eles começam então a se voltar para Deus. E aí Paulo agora, a partir do versículo 17, ele diz, olha, não há motivo para que eu e você, como gentio, nos gloriemos por causa do endurecimento dos judeus.
Ele começa aquela discussão, irmãos, para dizer, olha, os judeus não foram chamados pelo Senhor. Em algum momento eles se rebelaram contra Deus e tiveram o seu coração endurecido. E aí Paulo diz, cuidado para que não aconteça isso com vocês também. Não se gloriem sobre ele. Versículo 17, ou versículo 18, ele diz assim, não se glorie contra os ramos. Eles consideram Israel como aquela oliveira original, e nós, gentios, como pessoas que fomos enxertados nesta oliveira. E ele diz, não se glorie disso. Não se glorie porque você dá frutos, e outros ramos desta oliveira não está dando frutos. Não se glorie, porque na realidade é Deus quem faz tudo isso. O que ele tenta deixar claro é que se veio salvação para os judeus, é por causa da graça. Se vem salvação para os gentios, é por causa da graça. A salvação, irmãos, nunca foi alcançada nem pelos judeus, nem pelos gentios, e nem por qualquer outra pessoa, por nada que ele faça. Por isso Paulo está dizendo, você não tem do que se gloriar. Não tem. Se os judeus rejeitaram, e você foi aquele que atendeu o chamado, que ouviu a voz de Deus, você não tem como se gloriar. O que ele está dizendo, mais ou menos assim, olha, se só você, na sua casa, conhece ao Senhor, se só você na sua casa foi chamado à fé, isso não é motivo para você se gloriar. Isso não é motivo para você olhar para as outras pessoas de sua casa com aquela sensação de superioridade, como se de alguma forma você fosse melhor do que qualquer uma daquelas pessoas. O que Paulo está dizendo é, não faça isso, não se glorie. Você foi chamado pela graça. Você não foi chamado porque Deus olhou para a sua família e disse, olha que coisinha linda, que coisinha bonita, vou converter esse. Ele não fez isso, irmãos. É por sua graça e por sua misericórdia. Não havia nada em nós que motivasse ele a nos escolher entre os nossos familiares, entre os nossos compatriotas, entre as pessoas que moram conosco. Não havia nada. E Paulo insiste, não se glorie, não tenha orgulho. Isso é uma eleição a partir da sua graça. Isso é fruto de sua misericórdia. O que eu e você precisamos fazer? Dizer aí no versículo 20, a segunda metade do versículo 20. Mas você continue firme. Continue firme. Não fique orgulhoso, mas tema. Tema. É o que ele está dizendo. Não se orgulhe da sua posição. Não se orgulhe por ser um cristão. Não se orgulhe por estar indo para o céu. Pelo contrário, dia após dia, tema. Dia após dia, reconheça o quanto você é inapto para isso. Sabe, dia após dia, entenda que ninguém vai conseguir chegar no céu pelas suas próprias forças. Dia após dia, quando você for deitar, diga, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor me guardou nesse dia. O Senhor guardou a minha fé. O Senhor me livrou de tentações. O Senhor me livrou de pecar. O Senhor me livrou de me afastar do convívio da igreja, do convívio dos irmãos. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Nós caminhamos dia após dia, servindo ao Senhor, não crescendo em orgulho, mas cada vez percebendo o quanto nós somos frágeis. E eu queria, inclusive, recomendar a você, se você já não fez isso, leia O Peregrino. Não tem história mais bonita do que aquela. É um livro muito, muito bonito que o John Bunyan escreve e nos mostra a trajetória e os percalços na vida do cristão e tudo que ele enfrenta. É muito difícil ler aquele livro e a gente não se identificar, né, em diversos e diversos momentos. Olhando para o cristão caminhando ali no peregrino, a gente percebe que o momento em que ele cai é quando ele se orgulha. É quando ele pensa estar forte. É quando ele pensa estar muito bem. É sempre aí que a gente cai, irmãos. É sempre nesse momento, quando a gente acha que a nossa fé está muito forte, que nós estamos muito bem espiritualmente. E Paulo diz o tempo todo a esses irmãos, não se orgulhem, não se orgulhe, não se glorie. Tema, se mantenha na fé, se mantenha firme. Saiba que é Deus quem sustenta você. Você não se sustenta por sua própria força. Apenas continue confiando nele.
Ele então continua descrevendo a partir do versículo 25, o modo como Deus faz isso, né? Ele diz, olha, versículo 22, desculpe. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Irmãos, não é interessante como Paulo mescla muito bem soberania e responsabilidade nesse texto? Como ele diz o tempo todo, olha, é pela graça. A salvação é pela graça, não é de outra forma. Mas como ele chama a mim e a você a fazermos a nossa parte, a não se orgulhar, a não se gloriar, a temer. Como ele diz assim, olha, permaneça nessa bondade. Entende? Como ele chama a mim e a você a responsabilidade. Como ele não está dizendo assim, seja responsável, viva a vida que você quiser, porque você foi eleito e vai para o céu. E ele deixa muito claro, aqueles que caíram, o que receberão de Deus é a severidade, mas você a bondade, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Olha, se nós não permanecermos, se nós não nos esforçarmos, irmãos, nós também seremos cortados. Versículo 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado na sua própria oliveira. Contra a natureza você é enxertado na sua própria oliveira. Ele diz, por que é que Deus não teria poder para fazer isso com eles também? Algo que fica muito claro para nós aqui, irmãos, é que mesmo se nós estivermos com a consciência cauterizada, mesmo se nós estivermos com o coração endurecido, Deus é poderoso para quebrar a dureza do nosso coração. Deus é poderoso para nos atrair a Ele. E inúmeras vezes o Senhor usa situações, inclusive difíceis. Um dos instrumentos, irmãos, mais usados por Deus, um dos instrumentos mais comuns de Deus para a nossa santificação e proximidade dEle é o sofrimento. Não tem outro jeito. Não tem. Nós temos um coração muito volátil, né? Os nossos sentimentos são muito inconstantes. Mas inúmeras e inúmeras vezes Deus usa o sofrimento, as dificuldades e os problemas, né? Já cantaram isso num samba que eu ouvi há 1 milhão de anos atrás, que as pessoas só se lembram de Deus quando estão no perigo. Quando estão no perigo, muitas vezes até o ateu começa, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Tem sido inúmeras e inúmeras vezes um instrumento de Deus para trazer a mim e a você para perto dele. Seria muito bom que a gente não precisasse ser chamado dessa forma, né? Seria muito bom que a gente ouvisse irmãos que nos aconselham. Seria muito bom que a gente ouvisse o conselho que vem da palavra de Deus. E que não precisássemos, inúmeras vezes, ser trazidos pela dor, pela dificuldade, até o momento da gente parar e voltar e dizer, realmente, Deus está exigindo mais compromisso comigo. Que eu tenha mais fé, que eu me volte mais, que eu me dedique, que eu viva para Ele. Nós já lemos também aqui, já estudamos o livro de Oséias, à noite, capítulo 14, os versículos 4 e 5. Eu acho que são dos versículos mais maravilhosos que existem em Oséias e talvez na Bíblia. Oséias 14, 4 e 5. Versículo 4, ele diz assim: vou curar a rebeldia deles. Vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como cedro do Líbano. Deus está dizendo, olha, Israel pode estar com o coração endurecido, pode estar com a mente cauterizada, mas eu sou muito maior do que isso. E sou eu que vou curar a rebeldia deles. Eu é que vou curar a rebeldia deles.
Isso é uma excelente oração, irmãos, para a gente fazer a todo momento. Todo momento que você parar, ore mesmo e diga: Senhor, cure a rebeldia no meu coração. Cure a rebeldia contra a tua palavra, contra a tua vontade, contra o teu querer na minha vida. Várias vezes, irmãos, eu tenho orado e dito a Deus que Ele conhece o meu coração e sabe quantas e quantas vezes eu não gostaria de seguir pelo caminho que Ele quer que eu siga. Ele sabe disso, irmãos. E a única coisa que eu tenho dito ao Senhor muitas vezes é essa oração aqui, é isso que Ele diz a Oséias. A única coisa que eu tenho dito: Senhor, venha curar a minha rebeldia. Venha curar o meu coração. Venha me amar, me aproximar, me atrair para o Senhor de uma forma que só o Senhor pode fazer. Só Deus pode fazer isso. É o que Paulo começa a explicar a partir do versículo 25. E ele diz: irmãos, eu não quero que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. A ideia de mistério aqui, irmãos, não é de algo que ninguém pode saber, de algo que só um grupo seleto pode ter esse tipo de compreensão. A ideia de mistério é de algo que Deus intenta fazer, que Deus está planejando fazer e que Deus revela, que Ele na realidade mostra. E Paulo diz assim: olhe, para que vocês não fiquem se achando que são sábios, deixa eu mostrar, elucidar para vocês um mistério, né? Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será salvo. Como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que Paulo está dizendo é: irmãos, Deus vai atrair o seu povo. Esse é um dos textos, irmãos, mais difíceis e disputados da Escritura. Se você pegar 20 comentários, talvez você encontre diversas opiniões diferentes. Quem é o Israel que será todo salvo? Não dá para você dizer que se refere ao Israel judaico, porque você teria que dizer que cada indivíduo daquele Israel seria salvo. Uma outra discussão é quanto ao tempo. Quando é que isso vai acontecer? Porque Paulo está fazendo uma alusão a Isaías, que escreve 800 anos antes. Quem diz que quando Paulo escreveu, isso já não tinha se cumprido? Entendem? Isso é futuro para a gente agora. Mas uma das coisas a se discutir nesse texto é sobre que tempo ele está falando. Será que os 800 anos que transcorreram do momento em que Isaías falou até o momento que Paulo está dizendo já era o futuro? Será que o futuro é agora? Será que o futuro vai ser quando estiver perto de Cristo voltar? E como é que vai ser salvo todo esse Israel? Não dá para saber. Não dá para saber, irmãos. O que é que nós sabemos? Que cada pessoa por quem Cristo morreu será salva. Cada uma delas. Porque o sangue do Senhor Jesus não foi derramado de forma ineficaz. Cada pessoa que o Pai deu ao Senhor Jesus Cristo na eternidade é chamada a Ele no tempo, na história. Deus faz isso na eternidade. E no tempo isto é realizado na sua vida e na minha. Cada um de nós aqui teria uma história para contar, né? De pessoas que nasceram na igreja e algumas delas nasceram literalmente dentro da igreja, né? De pessoas que passaram a infância, de pessoas que só vieram à fé quando já estavam morrendo, de pessoas que só conheceram ao Senhor quando já eram adultas, quando já tinham feito coisas que não poderiam mais ser mudadas. Cada um talvez tenha a sua história, mas o que Paulo está querendo deixar claro aqui é que não vai faltar, irmãos, um sequer no dia que o Senhor fizer a sua chamada. No dia que o Senhor fizer a chamada, Ele vai ouvir a resposta de cada um de nós. De vez em quando eu ligo para algum irmão e digo assim: olha, quando a gente fez a chamada no culto ontem à noite, eu chamei fulano de tal e a pessoa fez bé, fulano de tal e o outro bé. E quando eu chamei você, não ouvi nada.
E eu digo, Jesus, está faltando uma ovelhinha aqui. Isso acontece na igreja, né? Isso acontece em ajuntamento de pessoas. Isso não acontece no dia que o Senhor Jesus reunir todos os eleitos diante dele. Não vai faltar ninguém. Talvez nós pudéssemos dizer, todo Israel, a que ele se refere aqui, poderia ser a igreja. Em Gálatas 6,16, Paulo acaba equiparando a igreja, com I maiúsculo, né? A igreja a Israel. É difícil, irmãos, é difícil olhar para o texto e dizer que Paulo está dizendo que esse Israel aqui é apenas a igreja. Como eu disse a vocês, o texto realmente é controverso, não é fácil. Mas o que é certo é que o Senhor está operando salvação. O Senhor está operando transformação na vida de todas as pessoas que Ele chamou. Versículo 32, ele diz que Deus encerrou todos debaixo da obediência, todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Ele termina esse texto dizendo, olhe, todos estavam perdidos, ninguém merecia, independente de se ele era descendente de Abraão, de sangue, ou se ele era descendente de Abraão pela fé. Todos foram encerrados debaixo da desobediência. Todos pecaram, para que Deus pudesse mostrar a sua misericórdia e a sua bondade. Diante de tudo isso, a gente para e faz exatamente como o apóstolo Paulo e como vai ser o nosso próximo sermão na semana que vem, né? Capítulo 11, versículos 33, a partir do versículo 33, Paulo, depois de tudo isso que ele mesmo fala, inspirado por Deus, a conclusão que ele chega é a seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Semana que vem nós vamos lidar com esse texto e com o modo maravilhoso como Deus opera na sua vida e na minha vida, fazendo com que tudo concorra para o nosso bem, fazendo com que o seu plano perfeito, bondoso, maravilhoso seja executado na história. Por ora, nós apenas pedimos ao Senhor que nos sustente, que continue a nos dar a sua graça, que tire do nosso coração qualquer tipo de orgulho, irmãos. Qualquer tipo de orgulho, denominacional, ou porque você já leu não sei quantos livros, ou porque você lê a Bíblia não sei quantas vezes por ano, ou porque você ora 16 horas por dia, ou qualquer outra coisa dessa. E eu e você possamos pedir a Deus que tire do nosso coração todo e qualquer tipo de orgulho, para que apenas o nome dele seja glorificado em nossa vida, para que apenas ele seja exaltado. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor haverá de salvar todo Israel. A gente não consegue entender exatamente como vai ser isso, a gente não consegue entender exatamente nem quem é exatamente todo Israel. Mas a gente sabe que isso vai ser feito, porque é o que diz a tua palavra, e nós cremos na tua palavra. Apesar de não entendermos muita coisa, apesar da nossa incapacidade nos impedir muitas vezes de uma visão mais clara, mas nós cremos naquilo que está escrito, Senhor. Nós somos o povo do livro, um povo submetido à tua palavra, debaixo da tua orientação. E por isso nós te rogamos que tenha misericórdia de nós, que quebrante o nosso coração e que nos ajude a viver para a glória e louvor do teu santo nome. No nome de Jesus. Amém.